Esse anel negro tinha rolado em frente, caindo precisamente em frente da entrada. Quando Lily tinha seguido em frente com 3 passos largos, ele subitamente ficou imóvel, porque ele claramente conseguia sentir que tinha pisado em algo duro. Agora há pouco, eu investiguei o chão e não vi nenhuma única pedra. Isso deve ter vindo daqueles armários destruídos. Pensando sobre os armários caídos, Lily não podia deixar de sentir raiva, onde pisava ferozmente em um pedaço de madeira quebrada embaixo de seu pé. Baseado no que Lily estava pensando, se isso era um pedaço de madeira quebrada, então deveria estar partida em fragmentos. Mas na verdade... Uau, isso é duro! O que há debaixo do meu pé? Lily sentiu que esse objeto debaixo de seu pé era incrivelmente duro e imediatamente se afastou para ter uma visão melhor. Ele viu um objeto negro na forma de um anel. Ele estava coberto de uma camada de poeira e não era lá tão atraente aos olhos. Oh, um anel! Os olhos de Lily eram afiados como os de um ladrão. Ele alegremente arrancou o anel do chão e então usou suas mangas imundas para dar ao anel negro uma limpada vigorosa. Dessa forma Lily poderia saber como o item se parece. Esse anel negro era feito de um material que continha partes tanto de madeira como de pedra. No corpo do anel, havia uma leve escultura de um objeto indistinto também. Uma minhoca. Lily olhou desconfiado para a escultura do anel. À primeira vista, Lily pensou que a escultura sinuosa no anel parecia ser uma minhoca. Lily riu sozinho. A habilidade de quem entalhou esse anel é realmente horrível. Eu acredito que até mesmo um escultor mediano poderia fazer algo mais atrativo. Aliás, que desperdício! Esse anel negro não tinha sequer um único diamante nele, muito menos algum cristal mágico valioso. A maioria dos anéis eram adornados com diamantes ou com cristais mágicos. Infelizmente, esse anel negro parece ter sido criado com um material que tinha ambas as propriedades de madeira e pedra. Nem mesmo a sombra de uma pedra preciosa podia ser vista. Claramente, era inútil. Mas por alguma razão, ao ver o anel, Lily sentiu que tinha tomado um certo afeto por ele. Ele suspeitava que isso aconteceu por ter sido a única coisa que ele encontrou após ter gasto uma grande quantidade de esforço na procura pela mansão. Esse anel é realmente grande. Não há forma alguma de eu usá-lo no meu dedo sem ele cair. Eu vou amarrá-lo através de um fio de seda e usá-lo em volta do meu pescoço. Os olhos de Lily brilharam. Os 8 anos de idade das mãos de Lily, afinal, eram bem menores do que as de um adulto, não tinha como ele usar o anel em seus dedos. Agora, que nome eu deveria escolher para esse anel negro? Anel de minhoca? De jeito nenhum, é horrível, Lily murmurou por alguns momentos, então seus olhos se acenderam. Haha, esse objeto ondulado também pode ser considerado um dragão, certo? Um dragão enrolado em volta do anel, então vamos chamá-lo, o anel espiral do dragão. Apesar de em seu coração, Lily sentia que a escultura parecia mais uma minhoca, mas ele ainda escolheu o nome Anel Espiral do Dragão para ele. Anel Espiral do Dragão. Levantando o anel escuro, sem adornos, Lily se sentiu extremamente satisfeito. Espere, droga! Está quase na hora do treinamento. Lily de repente se lembrou. Ele olhou para suas roupas imundas, cobertas de poeira. Ele parecia um mendigo. Ah, não! Lily não tinha tempo para pensar. Ele imediatamente correu para fora do pátio antigo e foi direto em direção ao banheiro. O som de água corrente. Lily jogou água sobre ele mesmo. Sua pele era brilhante e vigorosa, as linhas musculares já estavam começando a se desenvolver. Este era o resultado do treinamento de Lily. Sobre o fluxo de água corrente, a poeira rapidamente foi removida. Usando o menor tempo possível, Lily se limpou e então colocou as roupas de treino. Linha, linha. Lily olhou em volta, procurando por uma linha na qual ele poderia pendurar o anel espiral do dragão. De repente, o olhar de Lily caiu sobre um pano velho.
Seus olhos brilharam e ele imediatamente puxou uma linha do pano. Embora o pano fosse bem comum, era bem resistente e durável. O fio, também, era bem resistente. Ele rapidamente passou pelo anel espiral do dragão e, em seguida, colocou o colar improvisado. Eu vou me atrasar. Essa vai ser a primeira vez que chego atrasado. Linley saiu fora como um estrondo de fogo. Enquanto corria, ele colocou o anel espiral do dragão em suas roupas. Sentindo a frieza do anel contra seu peito, Linley não podia deixar de se sentir feliz. Em troca de estar atrasado, ele ganhou o anel espiral do dragão. Linley estava muito feliz. Em um flash, Linley saiu da mansão Baruch e então, imediatamente, correu em direção ao campo de treinamento ao leste da cidade de Vushan. Nessa hora, a maioria dos plebeus já tinha voltado para casa, deixando as ruas vazias, mas quando viram Linley correr, eles eram capazes de adivinhar o motivo. Jovem mestre Linley, cuidado, não se machuque. Mestre Ilman é extremamente rigoroso. Eu temo que jovem mestre Linley será punido. A bondade na qual o clã Baruch tinha mostrado aos plebeus fez com que eles também fossem preenchidos de amor e de boa vontade por Linley. Como será que o tio Ilman vai me punir? Enquanto corria apressadamente, Linley ainda estava pensando sobre essa questão. Neste ponto, Linley não tinha tempo para conversar ou mostrar respeito a nenhum tio ou tia perto. Em um curto período de tempo, Linley chegou no campo de treinamento da cidade Vushan. Neste momento, todos os 3 esquadrões já estavam alinhados. Ilman estava falando, mas ao ouvir os passos de Linley, o olhar frio de Ilman se atirou em direção a ele. Linley correu em direção aos esquadrões de treinamento. Tomando uma posição próxima dos esquadrões, ele nervosamente esperava as instruções de Ilman. Hoje os exercícios de treinamento serão dobrados para você. Volte para o seu time. Ilman calmamente disse. Sim, senhor. Linley levantou a cabeça e disse numa voz viva. Os jovens próximos não podiam ajudar, ficando em silêncio. Ele apenas chegou atrasado por pouco tempo, mas foi punido com o dobro de sua obrigação no treinamento. Hoje, Linley provavelmente não terá nenhum tempo para ir para casa e comer o jantar. No momento que Linley começou a se mover em direção à sua posição habitual na equipe, de repente. Baque! A terra inteira parecia tremer um pouco, mas com regularidade. Era como se uma criatura gigante estivesse caminhando sobre a terra, fazendo-a tremer com cada passo. Leste. Isso veio do leste. Linley imediatamente percebeu a direção. Não apenas Linley. Ilman, Roger e Lorre também se viraram em direção ao leste, com expressões solenes. As vibrações estavam ficando mais fortes e claras. Todos os jovens presentes podiam sentir claramente que as vibrações regulares estavam vindo de uma criatura enorme que se dirigia em direção a eles. Cada um dos passos estrondosos causava uma vibração, poderosa o suficiente para abalar o coração de Linley. Que criatura gigante estava causando isso? Linley alargou seus olhos e encarou o leste.